A América Latina é um mosaico de culturas, cores, texturas e histórias. E essa riqueza inspira diferentes formas de expressão, incluindo o design, os móveis e a arquitetura. O Somos Móveis dessa temporada está sendo gravado num lugar onde a gente sente isso de perto. É a Móvel Sul Brasil 2025, que acontece no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Toda essa inspiração cultural pode ser sentida em muitas iniciativas aqui de expositores e nessa programação intensa de atividades. Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como essa multidiversidade se traduz no universo do design e nos revestimentos para móveis. É um assunto super interessante e quem vai falar com a gente hoje é o José Ferro da Interprint. Eu sou a jornalista Raquel Fronze e vou explicar um pouquinho mais sobre quem é esse profissional que está aqui ao meu lado. Bem-vindo, José, primeiramente. Obrigado. Ele é gerente de design da Interprint, tem mais de 20 anos de experiência na indústria moveleira e ele trabalha com desenvolvimento de coleções, especificando padrões e acessórios de acordo com o posicionamento mercadológico de cada marca. Também é especialista em vários segmentos de arquitetura comercial, como elaboração de layouts de lojas e projetos de interiores, com especificação de acabamentos e ambientação. A Interprint, que é a empresa que o José faz parte, é desenvolvedora de superfícies e fabricante de papéis decorativos. Ela é uma marca alemã e conta com uma unidade aqui no Brasil, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. José, obrigada novamente. E a gente vai começar o nosso bate-papo indo direto no assunto principal, que é a multidiversidade, né? A Interprint desenvolveu recentemente uma nova coleção que teve uma inspiração nas diversas faces da América Latina. É por aí mesmo? Exatamente, Raquel. Então, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de poder estarmos aqui conversando e dividir um pouco do nosso conteúdo, né? Do que a Interprint faz, do que a Interprint trabalha e elabora. Com relação à questão da multidiversidade, né, da América Latina, é importante que se diga, né? A Interprint é uma multinacional alemã, como você bem colocou. Nós temos hoje 9 unidades no mundo todo e uma delas fica em São José dos Pinhais, no Paraná. E essa foi a primeira oportunidade que a Interprint teve de lançar uma coleção do Brasil para o mundo. Por que é importante salientar isso, né? Porque até então a Interprint lançava coleções da Alemanha para o mundo. Nós tivemos essa oportunidade, né, essa chancela da nossa matriz, de fazer esse desenvolvimento e lançarmos como inspiração a América Latina. E por que você acha que teve essa oportunidade? Qual é a importância desse mercado? Então, a Interprint, na nossa unidade aqui do Brasil, ela atende toda a América Latina. E nós tivemos, então, esse grande projeto desse lançamento, onde nós começamos, durante esse desenvolvimento, a pensar qual que seria o ícone dessa coleção, dessa edição, que nós queríamos abordar sobre a América Latina. E aí nós, após várias conversas, equipes de marketing, comercial, diretoria, enfim, pensamos, né, poxa, a América Latina é tão diversa em paisagens, em culturas, em povos, e seria muito difícil elencar um item, um elemento, uma cor ou algo do tipo. Então pensamos, não, por que não aceitar, né, absorver essa multiface que tem a América Latina? E foi justamente isso que nos norteou para o desenvolvimento dessa coleção, né? Essa multiversidade presente na América Latina, através das suas paisagens, da sua história, das suas culturas, né? Que a gente conseguiu sintetizar e lançar nessa edição especial que nós fizemos nesse projeto, né, da multidiversidade. Um projeto muito plural, então, pelo que você nos conta, né? Total. E eu queria entender um pouquinho das principais referências culturais e estéticas que influenciaram esses novos revestimentos, né? Pelo que você nos diz, são vários. São vários. Então, assim, um dos cuidados que nós tivemos foi não trazer aquele olhar já conhecido ou óbvio que as pessoas têm, né? Seja de Amazônia, ou seja, né, algum elemento dos Incas, enfim. Não, nós fizemos uma pesquisa mais profunda, né? Trazendo elementos, desde, por exemplo, desertos. Quando se fala em América Latina, dificilmente você tem essa memória de desertos. E, no entanto, nós temos várias paisagens de desertos, né? Nós temos desertos no Atacama, na Argentina, né, Chile, Colômbia, e com paisagens fantásticas. Então, a Interprint hoje
ela não é simplesmente uma produtora, né, de papéis melamínicos. A gente fala que é muito mais. Nós desenvolvemos conceitos, né, esse briefing, essa história, esse storytelling, imprimimos, então nós temos uma unidade de impressão, né, em São José dos Pinhais, e fazemos a impregnação. Impregnação, para quem não sabe, né, é justamente a aplicação da resina, que depois, quando vai para a indústria de painéis, é prensado e essa resina ela se funde com o material, com a fibra, com o MDF ou MDP. Então, voltando, né, então o conceito da coleção foi justamente explorar esses elementos. A gente falou de desertos, né? Outro elemento, a América Latina é a região com maior quantidade de lítio do mundo, né? Lítio é um mineral, né? É considerado um mineral do futuro em termos de energia sustentável e mais de 60% está na América Latina. Então, um dos nossos desenhos, né, que a gente chama de nossos decors, foi também inspirado no lítio. E a gente poderia citar outros, mas eu acho um bem bacana também interessante, que o pessoal, todo mundo conhece, e foi também fonte dessa pesquisa, que foi conhecer a questão do alimento, né? Da gastronomia dessas regiões e tal. E aí, nesse decorrer, nós entendemos, né, qual que é o alimento que está presente em todos esses países da América Latina. Existe um alimento que está presente? Existe, né? Existe, é conhecido de nós, o milho, né? O milho hoje no Brasil, ele é um alimento difundido, mas na América Latina é mais ainda, né? Nós temos hoje uma diversidade de cores, de texturas, de padrões, e foi um dos elementos que nós utilizamos também para desenvolver um desenho, né? Mas foi através da palha do milho, né? Aquela palha com aquele desenho fibroso, nós desenvolvemos um desenho voltado para a área têxtil, né? Inspirado na palha do milho. Então esse exercício dessa edição especial, eu falo que foi um exercício de criatividade também, né? Através de todos esses elementos que foram fontes de inspiração para nós lançarmos essa edição especial. E você acredita que o público se identifica ou identifica essas referências que você está trazendo? Identifica porque tem uma conexão direta. Aí é importante a gente entender, né? Nós fomos fornecedores para o segmento de painéis. Então a gente fornece para a indústria de painéis e depois eles vão lançar para os seus mercados, digamos assim, né? Então, exato. Então, o nosso papel é gerar esse conteúdo, gerar essa narrativa, para que o nosso cliente utilize e encaixe nos seus portfólios, nas suas campanhas, da melhor forma possível. Que legal. Diante disso tudo que você está nos falando, mostra muita inovação, né? Mostra muita modernidade. E a gente queria entender como a Interprint equilibra a tradição, a inovação, ao criar essas e outras linhas que focam num assunto tão diverso e novo. Eu acho que aí é um ponto bastante interessante, né? Você fala tanto de inovação hoje em dia, né? Inovação, inteligência artificial, e isso é algo que está acontecendo e vai continuar acontecendo. Eu acho que o nosso principal papel enquanto desenvolvedores de conteúdo é justamente utilizar esse material todo que está à nossa disposição, essas ferramentas, né? Mas trazer essas referências, né? Trazer o que existe de local. A Interprint hoje, ela possui uma visão global, e isso é legal comentar também com o nosso público, que existem grupos de estudo no mundo falando de inteligência artificial, falando de antropologia, de comportamento, né? De como o mercado está se movimentando. E existe também um olhar local, né, que é justamente por ser uma multinacional, mas a Interprint tem esse cuidado de entender o nosso público, a nossa essência e falar a língua desse consumidor também. Então isso é muito importante. Eu acho que a inovação vem, né, ela está presente em todos esses desenvolvimentos que a gente faz, mas sem perder essa conexão com o nosso mercado, com o nosso público, com o nosso momento e com a nossa indústria. Perfeito. José, e essas novidades que você está nos contando hoje, elas foram apresentadas recentemente, né, a clientes, parceiros, em um evento chamado Design Days. Eu queria que você nos contasse o que foi esse evento, quais são os principais diferenciais, para que ele serviu efetivamente. Legal, Raquel. Esse evento ele é fantástico, né? Um evento que a Interprint desenvolve, né, para os seus clientes. Foi uma semana inteira de atividades. Nós recebemos na nossa unidade em São José dos Pinhais 10 grupos, né, de clientes, especificadores, imprensa, enfim, para apresentar essa edição. Então, o Design Days ele é uma jornada, né, onde nós recebemos os nossos clientes para fazer uma imersão, né, uma imersão no design. Na verdade, o design ele não é só um desenho, uma imagem, né? Ele tem um conceito, tem uma sensação, tem uma experiência por trás. E o design, na verdade, ele é um grande evento de imersão, né? No design, na inovação.
que consistiu numa jornada que nós fizemos dentro da nossa unidade, né? Com esse tema da América Latina. Então, desde explicar o conceito, né? Nós elegemos um ícone para representar esse evento, né? Que foi um poliedro com multifaces, um poliedro que é um objeto geométrico, né? Com 20 faces, onde nós tínhamos diferentes texturas e cores, justamente para mostrar essa diversidade presente na América Latina. Essa foi a jornada, a estação número 1 que nós chamamos, né? Ao receber os nossos convidados. Depois nós fazíamos uma projeção 3D, né? Nós criamos um local, né, exclusivo para isso, com um vídeo contando um pouco dessa narrativa toda, né? Eu falei alguns elementos antes, mas, por exemplo, não só questões de natureza, mas também questões urbanas. Nós trouxemos o grafismo, né? O grafismo presente nas grandes cidades, como São Paulo, né? Medellín, né? Enfim, em Buenos Aires. Então, esses grafismos também foram utilizados para serem desenvolvidos desenhos com inteligência artificial, né? Então, na jornada, na estação número 2, estação número 3, nós tínhamos um artista plástico, Gustavo Dalinha, que trabalha com papel, né, com papel de uso natural, orgânico, né? Ele faz um trabalho muito bacana de superfície de tratamento com relevos e com pigmentação natural. E qual que foi o objetivo disso, né? Trazer um olhar da arte também para dentro da indústria, porque o artista tem isso, né? Ele consegue dar um olhar diferente, né? Um olhar além. E, naturalmente, né, como nós trabalhamos com o papel como a nossa principal matéria-prima, a gente quis fazer essa experiência. Foi fantástico. Então, ele estava presente também, contando um pouco da narrativa e da construção. Ele levou seus produtos, suas obras, né, para essa exposição. Depois, nós tínhamos uma estação número 4 com os objetos que inspiraram, né? Então, por exemplo, eu tinha lá a rosa do deserto, né? Existe um mineral que é formado através dos ventos e tal, muito bacana, exposto, né, para as pessoas interagirem. Nós tínhamos um grafiteiro nessa agenda, né, onde ele fazia um painel ao vivo, né, com o spray, né, e as pessoas podiam interagir, podiam também ir lá e experimentar e fazer com a obra. Então foi muito bacana, assim, essa convivência toda com esses elementos. Muito legal. Né? Da onde vieram esses profissionais? De que lugares do país? A gente teve várias participações, né? Então, o Gustavo Dalinha, artista plástico, que é de São Paulo. O Gustavo Dalinha, inclusive, ele é gaúcho, né? Tem escritório em São Paulo e já teve ateliê em Berlim também, na Alemanha. E a Interprint é empresa alemã, então já tem uma conexão internacional também, né? O Bolacha, que foi o nosso grafiteiro, que estava lá também fazendo o trabalho. Então, foram vários profissionais presentes. Diversos. Então, indústria de painéis, né, representantes das áreas de design, principalmente, nós convidamos esses profissionais de design, desenvolvimento para estarem com a gente, né, arquitetos, especificadores, imprensa, associações também. E o resultado disso vocês viram na prática, então, que essa pluralidade, essa consciência sobre a diversidade desse pessoal também? Porque quando você vivencia, né, você assiste um vídeo, você entende, você vê as matérias-primas, você vê a origem da onde nasceu aquela ideia, você vê o produto aplicado, que a última estação era o nosso Work Lab, né, onde nós temos a exposição dos desenhos, as pessoas ficavam encantadas com o resultado daquilo, né, daquela cor, daquela textura e o que aquilo pode originar. Então, fruto desse trabalho, né, que nós apresentamos, por exemplo, vai poder ser visto agora na Revestir em março. Então, os nossos clientes diretos, que são essas indústrias de painéis, estiveram lá, né? Presenciaram essa exposição toda e também se inspiraram para fazer as suas coleções. Então, o trabalho completo, ele se encerra agora... Se encerra não, né? Mas, vamos dizer assim, ganha força para o mercado a partir de março. Perfeito. Esse movimento que vocês fizeram também, de certa forma, ele valoriza o design, né? Ele evidencia o design. Você acredita que esse tipo de iniciativa seja importante também nesse sentido? De valorização? É muito importante porque hoje existe uma grande competição, a busca por inovação e tal. E o design, ele tem esse propósito, né, de trazer esse algo mais, de trazer essa narrativa, esse olhar muito mais apurado, seja do designer, do arquiteto, do artista, para justamente posicionar um produto, né, trazer um conceito, um significado que até então as pessoas podem muitas vezes não perceber, né? E quando você conta uma história, conta a origem, esse produto ele ganha um status, né? Ele ganha uma presença, ele ganha uma história. Então você passa a entender o porquê daquela cor, daquela forma. Então
Por isso que o design é muito bacana e muito estratégico nesse sentido. Legal, que legal. E a gente está falando sobre a influência latino-americana em diversos segmentos, né? E eu queria ouvir de você, como você acredita que existe essa influência latino-americana no mercado global de imóveis interiores? É algo que realmente expande? Expande fronteiras? Está expandindo. A gente pode dizer assim que a América Latina, Brasil e a América Latina, ela está... o mundo está olhando muito para nós. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Por quê? Justamente por essas características, né? Nós temos outros continentes no mundo que são continentes com culturas mais já, digamos, consolidadas, né? Com uma história de longos anos. E a nossa América Latina, pelo contrário, ela ainda é um continente novo e que absorveu essas culturas todas. Então nós temos uma inovação, uma criatividade, uma dinâmica muito maior do que outras regiões do mundo. Né? O Brasil hoje, ele é fonte de inspiração também, né? Não só de fora para cá, mas daqui para lá, e cada vez mais. E eu acho que isso tem muito a ver justamente com esse nosso jeito de ser, né? Com essa nossa mistura que nós temos já presente e que a gente representa através dos nossos produtos. Que legal. E você acredita que o consumidor tem valorizado mais os elementos que remetem à sua própria cultura? Tem. Isso é bacana, né? A gente fala muito hoje do artesanal, do feito à mão, né? Então, trazer esses conhecimentos, né, do nosso público, da nossa cultura para o produto, isso você agrega muito, né, nesse significado, né? Você passa... você deixa de ser apenas um produto, um painel ou uma coisa fria para ter uma conexão, né? Seja da sua região, do Nordeste do Brasil ou do Centro-Oeste. Enfim, a gente poderia ficar horas falando sobre isso, né? Mas é de suma importância para esse algo mais que o nosso cliente espera hoje. Sim, perfeito. José, a América Latina tem também um grande potencial na produção sustentável, que é um assunto que a gente sabe que não tem como olhar para trás, né? Como as novidades em revestimento dialogam com essas práticas sustentáveis e como a empresa de vocês olha para esse tema também? É de suma importância, né? Isso não é nem questão de escolha, né? É uma necessidade presente nos nossos desenvolvimentos. Eu digo que nós vivemos hoje num país ainda abençoado, né? Nós temos uma riqueza de matérias-primas, de materiais, de produtos, que em outras regiões do mundo isso já não acontece, né? Eu digo que nós ainda estamos engatinhando nessa questão de sustentabilidade e de sermos mais conscientes. Com relação ao produto que nós trabalhamos, né, que é o papel melamínico, a gente pode citar, por exemplo, de forma bem prática, né, desde da nossa tinta que nós utilizamos, que ela é 100% à base d'água, então não existe poluição, né, para o meio ambiente onde a gente está inserido. O próprio segmento, né, do painel, né, utilizando as partículas, né, de florestas de manejo sustentável, né? Então já é um produto pensado e que nasceu com esse propósito do sustentável. E que eu digo que cada vez mais vai ter relevância no nosso mercado e no nosso futuro, né? Que legal. E sobre as novas coleções, José, o que a gente pode adiantar? Há planos para mais novidades inspiradas em outras facetas da América Latina? Existe algum outro passo que você pode já nos adiantar? Olha, falar de futuro é um pouco complicado e estratégico, mas sim, na verdade a gente está sempre trabalhando com esse olhar à frente, né? Analisando comportamentos, isso não só no segmento do mobiliário, do móvel, mas de forma geral, né? Nós costumamos olhar 2, 3, 4 anos à frente para fazer esses exercícios do que vai estar acontecendo daqui a um tempo. Nesses grupos de estudos que nós temos hoje, nós temos várias propostas sendo incubadas, né? Desenvolvidas e pensadas né? Para esse escopo geral, mas também olhando muito para o nosso cliente, né? O momento do nosso cliente, como é que ele quer ser percebido, como é que ele está trabalhando as suas coleções, porque na verdade é isso, né? Eu acho que o grande segredo é essa conexão, né? Do conteúdo todo que a gente traz, mas também como o nosso cliente absorve e entrega isso para o mercado. Mas sim, a Interprint, como uma empresa de conceito, de geração de conteúdos, ela está muito atenta e com vários estudos nesse sentido. Eu realmente não posso citar agora, porque Claro. são temas ainda do futuro que serão apresentados, né? Perfeito. E aqui na Móvel Sul, como está a participação da empresa? Fantástico, isso é importante citar, né? A Interprint ela está presente já há alguns anos na Móvel Sul. Nós somos um dos patrocinadores masters do Prêmio Salão Design, que é
o prêmio mais importante da América Latina, então não é o acaso, né? A Interprint acredita muito no design, acredita, investe, fomenta. Aqui no prêmio nós temos hoje uma categoria que é o desafio do uso do painel, que é justamente esse painel sustentável, né? E é justamente para incentivar, né, esse uso e dar outras aplicações, além do que a indústria já conhece hoje. E o prêmio é fonte de inspiração, né, para toda a cadeia moveleira, com produtos diferentes, inovadores, disruptivos, né? Eu acho que o design ele tem essa função também, de sair do óbvio, trazer o novo, mesmo que o novo seja estranho no primeiro momento, mas que no futuro vai ser algo que vai encantar e vai ganhar o mercado também. E você já espiou os produtos, né, os premiados? O que é que você enxerga ali da identidade da nossa América Latina? Fantástico, né? Nos acabamentos, a gente vê muito a questão a gente comentou antes, né, do feito à mão, de trazer essa artesania, trazer esses conhecimentos locais para o produto. E aí o bacana é que mesmo o produto sendo industrial, né, feito a larga escala, você consegue trazer alguns elementos para ilustrar, né, para trazer seja uma palha, seja uma fibra, um trançado, algo do tipo, para esse produto e ganhar esse conceito mais local e do nosso Brasil e América Latina, né? Maravilha. José, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho, já que se trata, né, de uma multinacional, de uma marca que vem, como você falou, com várias identidades diferentes, como vocês recebem esses lançamentos? Como isso chega até vocês? Então, Raquel, é bacana comentar também que a Interprint tem a nossa sede na Alemanha, né, onde nós temos o nosso centro de design. Então, lá são gerados, né, todos os produtos, os conteúdos para o mundo todo. Então, a Interprint hoje ela lança edições especiais, né, com temas distintos, né, temas madeiras, pedras e assim por diante. E nós recebemos esses materiais a cada, né, algumas vezes no ano, com storytelling, com toda uma narrativa. E esse material justamente depois trabalhado em conjunto com os nossos clientes, onde nós identificamos então, né, esses lançamentos mundiais que a Interprint faz, o que está alinhado com o nosso mercado latino-americano. Então é bacana, né? Então a gente adequou essa linguagem universal para o nosso mercado local, né? Entendendo o portfólio, entendendo como esses lançamentos podem contribuir e agregar aos portfólios dos nossos clientes. E se a gente pudesse encerrar identificando qual é o propósito da Interprint com essa comunicação desse momento latino-americano, qual é o principal propósito desse projeto, desse novo momento de vocês? Eu acho que poderíamos falar várias questões, né? Mas a principal eu acho que é trazer uma identidade local, mas com uma roupagem moderna, atual, diferente, personalizada. Eu acho que se fala muito isso hoje, né? Da personalização e como fazer isso se falando de grandes volumes, de grandes indústrias e escalas, né? Eu acho que esse olhar do local e trazer essas referências e deixar isso claro para o nosso consumidor é um dos principais objetivos que nós temos hoje, né, com o nosso cliente. Objetivo e desafio também, né, José? Desafio, que não é fácil, é um trabalho longo de pesquisa que a gente faz, mas que é muito satisfatório, é muito rico quando a gente vê o nosso cliente encher os olhos e encantar com o nosso material. Que legal, a gente agradece muito a presença de vocês aqui, também o apoio no Salão Design, né, esse projeto tão importante que mostra essa diversidade que a gente tanto conversou aqui hoje. Muito obrigada, José, pela participação. Obrigado, Raquel, eu que agradeço. Esse foi mais um Somos Móveis, gravado diretamente da Móvel Sul 2025. A produção desse episódio é da Pura Conteúdo e a edição e captação é da Cor Produções e da Pollen Audiovisual. Até a próxima, pessoal!